Você está passando dificuldade na sua vida? Você não consegue se desenvolver, não consegue fazer a tua empresa crescer, não consegue fazer você, pessoa física, teu CPF crescer? Ou está quebrado, está sem dinheiro, está com dificuldade em casa? Eu já passei por tudo isso. E hoje eu estou aqui para contar minha história para você. Muita gente me acompanha aqui, me acompanha nas mídias sociais e não sabe como é que tudo começou. E foi uma história de muita luta, muita dificuldade. Eu quebrei, né? Eu fali muito feio. Fiquei sem dinheiro e toda vez que eu tenho oportunidade eu passo essa história para outras pessoas, porque foi escutando outras pessoas que também passaram por isso que eu consegui sair do buraco que eu vivia. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque muita gente me pede, né? Hoje eu faço algumas palestras também para outros empresários, para outras pessoas que também querem se desenvolver, médicos, nutricionistas, né? E cada dia isso se abre mais para mim, né? Especialmente quando as pessoas conhecem a minha história. Eu sou filho de mãe farmacêutica, de pai médico. Tive ali minha juventude, uma vida bem estável, uma classe média estável, boa. E com 19 anos eu estava no terceiro período de farmácia, já trabalhava aqui, para quem não sabe, a gente tem a Farma Débora aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro. A nossa empresa tem 42 anos, eu sou a terceira geração. Começou com meus avós, depois foi para minha mãe e hoje está comigo há 20 anos. Meus avós tocaram a farmácia até mais ou menos meados de 95, 96. E minha mãe se formou em farmácia, assumiu a farmácia. Começou a desenvolver muito bem a farmácia, minha mãe é a então doutora Débora. Em 2005 ela sofre um acidente de carro e morre. E nesse período eu já estava trabalhando, comecei na farmácia desde meus 12 anos. Antigamente a gente podia reutilizar os vidros de medicamento. Então a minha função quando eu comecei ali na farmácia, eu pegava esses vidros de medicamento que os clientes deixavam lá e lavava um por um. Comecei assim e passei por todos os setores da farmácia também. Trabalhei na manipulação, trabalhei no atendimento, ia para banco, fiz tudo. Em 2005 a vida não é fácil, a vida prega peças na gente. Em 2005 minha mãe veio a falecer num acidente de carro. Nesse período eu estava no terceiro período de farmácia, já estava trabalhando na farmácia, né? Eu fazia faculdade em outra cidade e assumi toda a empresa, E eu sempre achei que eu tinha um olhar empresarial, um olhar de empreendedorismo legal. Eu sempre achei que eu tinha boas ideias e eu era uma pessoa que fazia. Só que vocês imaginam, né? Um menino de 19 anos, 20 anos, nunca vi dinheiro na minha vida, eu era só mais um. Assumo a direção da empresa, uma empresa que já tinha aí seus 20 e poucos anos. Começo a ver um dinheiro que eu não via antes e começo a me deslumbrar. Paro de escutar as pessoas, achava que eu era o rei do mundo, não era uma pessoa boa e fiquei assim durante uns 4 anos. Foi aí que teve uma mudança na nossa RDC. E o que é a nossa RDC? É o que determina o que as farmácias de manipulação devem fazer. E quando houve essa mudança, eu não me adequei. Eu deixei para lá, eu liguei o foda-se e continuei trabalhando. E um dia eu fui fiscalizado e a fiscalização me fechou, porque eu não tinha me adequado. Não porque eu estava fazendo coisas erradas, é porque eu não tinha me adequado. Porque mudou tudo, mudou todo o cenário e eu não tinha feito nada. Eu também estava com pessoas muito ruins do meu lado, muito ruins. Muito ruins. Ruins que eu falo profissionalmente. E aí que o meu mundo desmorona, né? Tudo muda. Aquele dinheiro que eu tinha não tem mais, eu não tinha um fundo, eu não tinha guardado nada. Tinha 40 e poucos funcionários. Meu pai, que não tinha muito tato em me ajudar, também não sabia o que fazia. Minha irmã estava já cursando outra faculdade. Então foi muito difícil. E fechou tudo, né? Eu não vendia um remédio. Imagina, né? Você ter uma loja no centro da cidade e ali tá uma tarja vermelha, uma tarja amarela da Anvisa, né, te fechando. Foi uma coisa horrível, horrível. Até hoje eu lembro desse dia, quando eles fecharam a gente, não recomendo isso para ninguém. E a empresa ficou fechada quase 1 ano. Para eu poder reabrir a empresa foi uma época muito dura. Os funcionários ficavam ali me ajudando a reorganizar a empresa, para a gente poder reabrir, e a gente conseguiu reabrir, com muita luta. E quando eu reabri, o nome da empresa estava queimado, ninguém confiava na gente, nenhum médico, nenhum nutricionista confiava na gente. Eu não tinha capital para manter os meus funcionários e a empresa não estava vendendo nada. Passei por rebelião de funcionários não indo trabalhar porque não recebiam. Passei por isso, entre outras coisas que eu passei também. E foi aí que um amigo meu começou a namorar uma pessoa importante na
na Petrobras, e essa pessoa falou que ia fazer um curso em São Paulo e me convidou. E eu, porra, não tinha dinheiro para pagar o curso, era caro. Aí esse meu amigo foi e me pagou para mim. E fui fazer esse curso. Esse curso eu já fiz esse curso 4 vezes. Tô até que fazendo um comercial do curso. Chama Acreditando em Você. É o curso do Tadashi Kadomoto. Eu devo fazer até esse ano de novo, porque eu tô indo em busca de outro sonho. E esse curso mudou muito minha mentalidade. Muito minha mentalidade. Muito minha mentalidade. E nesse curso eu percebi que eu conseguiria sair do buraco que eu tava. E eu ali naquele curso também, eu comecei a criar métodos na minha cabeça e entender que eu cresci num ambiente, não culpando meu pai e minha mãe, tá? Porque a gente quer culpar as pessoas por conta dos nossos erros, por conta dos nossos, como é que eu posso falar? Por conta do nosso fracasso. A gente quer arrumar alguma pessoa, mas a culpa sempre é nossa. E nesse curso, eu percebi que eu cresci num ambiente onde eu sempre escutava: você vai ser um pedinte, você não consegue, seus primos são melhores que você, fulano de tal é melhor que você, se você não estudar, você vai morrer sem dinheiro, sabe? Eu sempre escutei coisas que sempre ficaram gravadas aqui na nossa cabeça. E isso acontece com todos vocês, tá, gente? Os nossos pais, o que eles falam e o que eles fazem, fica aqui, ó, na nossa pele. E a gente repete. E às vezes a gente repete até coisas que a gente repudia deles. A gente repete. Só que quando você começa a entender isso, a tua vida já começa a mudar. Tua vida começa a mudar por um todo. Porque aqueles erros começam a não acontecer com tanta frequência. Não que eles vão parar, mas a frequência daqueles erros e também aqueles mantras que ficam aqui, ó, na nossa mente: você não pode, você não consegue, você não é merecedor. Esses mantras começam a sair, a desaparecer. E quando esses mantras nesse curso que eu fiz começaram a desaparecer da minha mente, eu entendi que eu era capaz, que eu ia conseguir e que eu ia brilhar. E foi quando eu comecei a traçar tudo. Comecei a trabalhar 15, 16 horas por dia, comecei a reorganizar a empresa, comecei a ver o que eu deveria fazer, comecei a ver aonde eu deveria trabalhar. E uma coisa que eu aprendi, gente, 2 coisas que eu aprendi, eu quero passar isso para vocês. O que faz a diferença é a quantidade de informação que a gente tem. Se eu ficasse só aqui na minha bolha, na minha cidade, no interior, que já é algo que já complica a situação para a maioria das pessoas que moram em ambientes assim, eu não ia conseguir aprender coisas ou aprender maneiras que eu poderia estar fazendo, que eu poderia estar trazendo para dentro da minha empresa ou até mesmo para mim, para que eu conseguisse sair daquele buraco, para que eu pudesse me desenvolver. Para quem me acompanha nas minhas mídias sociais sabem o quanto que eu estudo e o quanto que eu busco estar com pessoas melhores do que eu. Eu adoro quando eu sento numa mesa e eu sou a pessoa, não a mais burra, né, ou a menos inteligente, mas a pessoa que tem menos quantidade de informação. Eu sento na mesa, eu fico quieto só ouvindo. Porque é dessa maneira que a gente consegue se desenvolver. Eu acabei de fazer uma imersão com o John Kepler em São Paulo, que foi fantástica. Conversei com pessoas incríveis. Tanto que eu estou mudando todo agora. Em 20 anos de empresa, eu sei o que eu preciso para me levar para um próximo ponto não foi o que me trouxe até aqui. E eu entendi muito bem nessa imersão que eu fiz. Tanto que eu estou fazendo outras coisas que vocês vão perceber também. Mas o recado, gente, é que dá. Se você está me assistindo aqui, está passando por uma fase ruim, se você mudar, as coisas vão mudar para você. E quando eu falo mudar, é mudar a mentalidade. O que eu preciso... Porque a gente sabe o que precisa fazer, gente. Anota, bota no papel, escreve. Eu tenho uma clínica médica, mas eu não tenho cliente. Começa a botar no papel o que você precisa fazer. Eu preciso ser mais ativo em mídias sociais, eu preciso trabalhar mais meu pós-venda, eu preciso ter um atendimento melhor. Começa a colocar no papel. E depois daquilo que você colocou no papel, você começa a traçar metas. Estipula uma data de início e uma data de fim. Do dia 1º ao dia 30, eu quero fazer 15 postagens no meu Instagram. E bota aquilo como meta. E eu preciso treinar a minha atendente e eu tenho 1 semana para fazer isso. Em 1 semana eu vou aprender e na outra semana eu vou treiná-la. Porque você sabe o que você precisa fazer, mas você procrastina, deixa de lado, ou a tua mentalidade, ou aquilo que você escutou a tua vida inteira, está desbloqueando você também. Está bloqueando o que você precisa fazer. E, gente, isso acontece
Muito, muito. A nossa mente, ela pode ser o nosso maior inimigo ou pode ser o nosso maior amigo. Tudo vai determinar como você vai agir. Existe uma lei dos 5 segundos, não sei se vocês já ouviram falar. Quem fala muito sobre isso é o Dr. Augusto Cury, que eu adoro, acabei de ler um livro dele incrível, incrível. E ele fala que nosso cérebro tem 5 segundos para contrapor aquele pensamento que veio. Imagina você estar ali na situação ruim que você está vivendo agora, e veio um pensamento, você começa a agir, aí já vem um pensamento, você não consegue. O que você tem? Você tem 5 segundos para contrapor aquele pensamento. Você, na hora, você tem que pensar, eu consigo. Por que eu não consigo? Por que eu sou incapaz de conseguir isso? O que me faz não conseguir aquilo que eu quero? Contraponha o seu pensamento ruim e você tem 5 segundos para que aquele pensamento não fique instaurado dentro de você. 5 segundos. E, gente, isso funciona demais. E as informações que a gente consegue não é só a partir de cursos, mas hoje a gente tem internet e tem livros. Eu tenho maior dificuldade em ler livros, mas eu me esforço. Tem um livro que mudou minha vida e que eu indico para todo mundo, até meus líderes que trabalham hoje comigo, leem esse livro, que é O Mais Esperto do que o Diabo, do Napoleão Hill. Tem uma parte desse livro que é como se fosse o Napoleão Hill, que é um dos maiores empreendedores, um dos maiores pesquisadores sobre empreendedorismo do mundo. Ele faz ali como se fosse uma entrevista com o diabo. E no meio dessa entrevista tem uma parte que mexe muito comigo, que eu acho que é fundamental. Ele chega e pergunta pro diabo, Diabo, como é que você age na vida das pessoas? Como é que você entra na vida das pessoas? E ele começa a falar. Através de revistas e de jornais, de matérias, se você é uma pessoa que fica vendo jornal, fica vendo matérias, fica vendo como é que tá o mundo o tempo todo, o que isso faz com a tua mente? Olha o nosso país, o momento que a gente está passando. Olha a instabilidade política, a instabilidade jurídica que o nosso país está passando. Se você ficar vendo isso, o teu cérebro para, porque sabe o que vai aumentar? O teu medo. E o medo, ele para tudo na tua vida. Ele te deixa imóvel, você fica parado. Por isso que nessa entrevista ele fala muito sobre revistas, jornais, drogas e fala também sobre tudo que a pessoa ouviu durante a vida dela. É assim que o diabo age na nossa vida. De uma maneira figurativa, né? Claro. Então, para você que tá aí, passando uma situação ruim, uma situação que precisa mudar, você que está com dificuldade de alcançar suas metas, seus objetivos, seus sonhos, uma coisa que eu vou te falar, e eu passei por isso também, dá para mudar, gente. Dá para resolver. Eu passei por tudo isso. E agora eu tô passando por um novo processo. Eu alcancei muito já na minha vida e eu quero alcançar mais. E hoje eu tô aqui para trazer tudo que eu aprendi e tudo que me fez mudar de vida para vocês. Mude seus mantras. Quando a tua mente falar assim, não dá, não faz, pode dar errado, pega e faça. Coloque no papel, escreva. Fique mais perto de pessoas que sejam um espelho daquilo que você quer ser. Isso é muito importante. Porque se você viver num ambiente que é onde só tem fracassado, só tem gente que adora beber, que adora fumar, que adora ter uma vida que não é o tipo de vida que você pretende ter, você vai se tornar igual a elas. O ambiente também molda quem você é. Pense no que eu tô te dizendo. Se eu puder te ajudar de alguma maneira, me manda uma mensagem, me busca lá no Instagram, pode me mandar uma mensagem, ou até aqui mesmo, pode me mandar uma mensagem, que eu tô aqui para te ajudar. Eu sei que você pode, mas tudo vai depender de você. Não terceirize culpa. Se você está hoje numa fase da sua vida que não está bom, a culpa é tua. E assuma essa responsabilidade e lute para sair desse buraco. Escreva, gente, coloca no papel o que eu preciso fazer para sair da onde eu tô. O que eu preciso melhorar. Coloque no papel e a partir do que você escrever, trace metas, trace objetivos, data de início e data de fim. Isso vai mudar a tua vida. Estude, leia. Ah, eu não tenho dinheiro para ir fazer uma imersão. Eu também não tinha. Tem o YouTube. Hoje no YouTube você consegue ter vídeos de todos esses caras fantásticos que hoje existem aí no mercado. De graça. Tudo depende de você. E toda vez que você parar e olhar para dentro de você, em momentos que você não está acreditando em você, você vai ver que tem algo lá do teu passado. Quando você era criança, algo que você sempre escutou, que aquilo se transformou em um mantra dentro de você. Se eu conseguir, você consegue. Eu não sou melhor que ninguém. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi importante para você, compartilhe ele com outras pessoas também. Essa mensagem eu quero que chegue em muitas pessoas,
porque mensagens assim fez com que eu mudasse. E eu espero que você mude também. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final.